Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos corrigir a atividade que vocês fizeram na semana passada, que foi de revisão de literatura, primeira parte. Vamos lá, vou entrar aqui na página, no site da escola, que vocês vão encontrar lá na descrição do grupo de vocês, da turma, né, do WhatsApp. E aí vocês vão encontrar essa parte aqui, certo? Vão entrar em Ubirajara 2021. Vão lá procurar a série de vocês. Terceiro ano, no caso. Primeiro bimestre. Português. Aulas e atividades. E aqui tem as outras atividades, certo? A primeira atividade, os slides dessa primeira atividade, né, que foi explicada. A correção da primeira atividade que a professora Raquel fez. Aqui nós temos a segunda atividade. E aqui o TDzinho, né? O estudo dirigido aqui sobre essa aula. Então, vamos lá. Vocês vão clicar aqui no 2, né? E vai aparecer aqui para você escolher a sua série, certo? Depois vai aparecer para você escolher o seu nome, para não ter perigo de escrever o nome de uma forma diferente e a gente não ache depois, né? Só muito cuidado para colocarem a série correta de vocês, senão a gente não encontra, certo? Aí, quando vocês clicarem aqui no nome, vai aparecer esse formatozinho aqui, ó. O vídeo da aula, vocês assistem a esse vídeo e aí depois tem as questões sobre o assunto tratado na aula. Pronto, vamos lá, gente. A primeira questão é do Enem de 2013 e traz um trechinho da Carta de Pero Vaz de Caminha, que vocês estudaram, né, na revisão sobre o quientismo, a nossa primeira literatura, que a gente não pode chamar bem de literatura brasileira, mas eram os textos escritos, né, que existiam nessa época. Eram as literaturas de informação e os textos dos jesuítas, né, com intenção catequética. No caso aqui desse trechinho da Carta de Pero Vaz de Caminha, diz assim: de ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender os olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela até agora não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nem lhe o vimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece, que será salvar esta gente. Então, vejam que é um texto bem descritivo, né? Falando aí da terra que eles encontraram, falando... não sabem ainda se tem ouro, que era a verdadeira motivação, né, dessas grandes navegações, era ir em busca de ouro, de coisas valiosas, né? E aí, no final, ele arremata dizendo assim, ó: porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente, como se os indígenas, né, as pessoas que aqui estavam quando eles chegaram, né, não tivessem a sua cultura, não tivessem a sua religião, estivessem perdidos, né, fossem pecadores, enfim, né. E aí, o enunciado da questão diz assim: a Carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a nova terra. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo: realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia. Não, né? Não está nem falando muito aqui sobre os indígenas. Aquele outro texto que a gente viu estava descrevendo mais os indígenas, né? Mas esse aqui não.
Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Sim, é esse item o correto, pessoal. Mas, professora, ele está descrevendo aqui a terra, né? Não seria aqui, ó, esse último, descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. Aqui ele está dizendo que está descrevendo a cultura local, e não é isso que ele está descrevendo. Aqui no começo ele descreve a própria terra, o que eles conseguem avistar, né? Até dizem que os arvoredos, né, parece ser uma terra muito grande, enfim. E Mas aí o que faz, que nos leva a esse item é esse arremate aqui, essa última frase, último período, que diz: porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece ser salvar esta gente, né? Que era um dos projetos da Igreja Católica, que vinha representada pelos jesuítas, né, nas grandes navegações, né? Que era catequizar, levar mais fiéis, né? Para ela, já que estavam perdendo muito por conta da reforma protestante que estava acontecendo na Europa, né? Então, o item correto, valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Aí nós temos uma outra questãozinha do Enem agora de 2014, certo? E um texto, um poema do Gregório de Matos, que também é um representante. Aliás, o Gregório de Matos é o representante da literatura seguinte, né? Que é o Barroco, né? Era o chamado Boca do Inferno, porque ele criticava ferrenhamente todas as hipocrisias da época, todas as autoridades, seja do clero, seja da nobreza, enfim. E diz assim, o poema é um soneto, né, que é aquele poema de forma fixa, né, 14 versos, distribuídos em 2 quartetos e 2 tercetos. E diz assim: quando Deus redimiu da tirania da mão do faraó endurecido o povo hebreu amado e esclarecido, Páscoa ficou da redenção o dia. Páscoa de flores, dia de alegria, aquele povo foi tão afligido o dia em que por Deus foi redimido, ergo sois vós, Senhor, Deus da Bahia, pois mandado pela alta majestade, nos remiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Quem pode ser senão um verdadeiro Deus que veio extirpar desta cidade o faraó do povo brasileiro? O enunciado diz assim: com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos apresenta a temática expressa por. Está perguntando aqui qual o tema, né, desse texto, de que ele está falando. Vamos ver aqui os itens. A temática seria o questionamento das práticas pagãs na Bahia. Não está falando aqui de práticas que não são cristãs, né? Inclusive, tem uma intertextualidade aqui, né? Fala do faraó, né? Que oprimiu por muito tempo, né? O povo do Egito, enfim, a história bíblica que vocês já sabem, né? O povo hebreu, né? Como tá aqui falando na história. E aí compara a história do povo hebreu que foi escravizado a história do povo da Bahia, né? Certo? Então, não tem questionamento de práticas pagãs aqui, não. Preocupação com a identidade brasileira, ainda não se tinha nessa época essa preocupação, infelizmente, né, gente? Só vai surgir ali uma sementinha de preocupação com a identidade brasileira a partir do romantismo, certo? Com o nacionalismo, a valorização da natureza, da figura do índio, enfim. Reflexão sobre os dogmas do cristianismo, também não está refletindo aqui sobre a doutrina cristã, não, certo? Visão cética, ou seja, né, cético quer dizer que não acredita, né? Descrente. Então, visão cética sobre as relações sociais, então ele não acredita nas relações sociais, não, muito pelo contrário, ele está contando aqui, inclusive, a história
do Deus que salvou o povo hebreu, né, representado pela figura de um homem que era correto, justo, né, mas que não era o caso do que governava a Bahia. Né? Então ele faz essa crítica, ó, usando a figura do faraó, que é a figura bíblica, né, faraó que oprimia o povo hebreu, né, do mesmo jeito o governante da Bahia oprimia o povo baiano, né. Então, o item correto seria esse aqui, ó. O Boca do Inferno, utilizando da sua astúcia, né, da sua esperteza, e do que ele gostava mais de fazer, que era criticar as autoridades da época, né? Dessa vez aqui, nesse poema, ele critica de uma forma velada, mais contida, mais indireta, né? Ele não coloca o nome aos bois, né? Não dá nome aos bois, mas ele tem textos bem pesados, que fala mesmo quem é, certo? De quem é que ele está falando. Então, crítica velada à forma de governo vigente. Esse é o item correto. Outro texto representante do barroco, aqui do padre Antônio Vieira, né, que era conceptista, né, que quer dizer isso? Era um autor, né, que valorizava a questão do discurso, do raciocínio lógico, do conteúdo dos seus textos, né, da argumentação. E aí o texto, o gênero textual que o padre mais utilizava, lógico, eram os sermões, né? E aqui a gente tem um trechinho de um dos sermões mais famosos dele, que é o Sermão da Sexagésima. Também uma questão do Enem de 2014. Diz assim: nunca na Igreja de Deus houve tantas pregações, nem tantos pregadores como hoje. Pois se tanto se semeia a palavra de Deus, como é tão pouco fruto? Não há um homem que em um sermão entre em si e se resolva. Não há um moço que se arrependa, não há um velho que se desengane. Que é isto? Assim como Deus não é hoje menos onipotente, assim a sua palavra não é hoje menos poderosa do que dantes era. Pois se a palavra de Deus é tão poderosa, se a palavra de Deus tem hoje tantos pregadores, por que não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus? Esta, tão grande e tão importante dúvida, será a matéria do sermão. Quero começar pregando-me a mim será, e também a vós, a mim para aprender e pregar, a vós que aprendais a ouvir. Então vejam aí, né, todo o raciocínio lógico do texto do Padre Antônio Vieira, né, que até hoje é estudado para quem, por quem, né, trabalha com essa questão da argumentação, né, vocês que vão fazer um texto dissertativo argumentativo no Enem, né, é muito bacana dar uma olhada em como o Padre Antônio Vieira faz isso. Fazia isso há tanto tempo, né, e que ainda hoje é estudado. Então, o enunciado da questão diz assim: no Sermão da Sexagésima, Padre Antônio Vieira questiona a eficácia das pregações. Para tanto, apresenta como estratégia discursiva sucessivas interrogações, as quais têm por objetivo principal conduzir o interlocutor à sua própria reflexão sobre os temas abordados nas pregações. Tá, pode até conduzir, pode até fazer isso, mas não é o enfoque do texto dele, certo? Questionar a importância das pregações feitas pela igreja durante os sermões, não, né? Ele não vai questionar isso, né? Para ele isso é inigualável essa importância, né, dessas pregações. Inserir argumentos à tese defendida pelo pregador sobre a eficácia das pregações? Não, aqui ele não insere ainda argumentos. Você vê que ele está ainda introduzindo o sermão, né? E até ele diz assim, esse vai ser o tema, né, essa será a matéria do sermão, né? Então ele está começando ainda aqui, então está introduzindo o sermão, ainda a gente não pode vislumbrar, não pode ver, né, argumentos ainda, porque os argumentos eles vêm durante o desenvolvimento, né, do texto.
Apresentar questionamentos para os quais a igreja não possui respostas, não, também ele não iria fazer isso, né? Ele ia apresentar um texto, né, uma fala que passasse segurança para os outros, não que colocasse dúvida sobre o poder da igreja, né, na cabeça das pessoas. Então, o item correto aqui seria esse último, provocar a necessidade e o interesse dos fiéis sobre o conteúdo que será abordado no sermão. Vejam, pessoal, que ele usa de sucessivas interrogações, que é inclusive uma maneira de você argumentar, de você começar também um texto. Você pode, quando vocês forem estudar texto dissertativo e argumentativo, vocês vão ver que é um dos tipos de introdução, é a partir de interrogações sobre o assunto que se quer tratar. Aqui o padre Antônio Vieira está falando das pregações, da eficácia das pregações, e aí ele começa a fazer questionamentos, né? Como é tão pouco eficaz, como é tão pouco fruto, né, dessas pregações, que é isto? Ai, mas aqui adiante, por que não vemos hoje nem o fruto da palavra de Deus? Então, esses questionamentos, eles são feitos para instigar, né, para provocar a necessidade e o interesse dos fiéis. Eles querem saber a resposta, as respostas daqueles questionamentos, né, e por isso eles ficam ali até o final para saber. Do mesmo jeito, no texto dissertativo e argumentativo, quando vocês usam dessa estratégia dos questionamentos, né, de colocar perguntas no início. O leitor ele vai querer saber essas respostas. Então, você pode fazer uma introdução como essa, com perguntas sobre o tema, mas você tem a obrigação também de responder essas perguntas, não pode deixar o leitor com aquelas dúvidas, certo? Mas isso aí a gente vai estudar bem direitinho depois, ok? Passando aqui para a próxima questão, nós temos agora um soneto do Cláudio Manuel da Costa, representante do arcadismo, a literatura seguinte, né, que a gente estudou após o Barroco, e também é um soneto e diz assim: onde estou? Este sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado, e em contemplá-lo, tímido esmoreço. Uma fonte aqui houve, eu não me esqueço, de estar a ela um dia reclinado. Ali, em vale um monte está mudado, quando pode dos anos o progresso. Árvores aqui vi tão florescentes, que faziam perpétua a primavera. Nem troncos vejo agora decadentes. Eu me engano, a região não era esta não era, mas que venho a estranhar se estão presentes meus males com que tudo degenera. Aí veja, gente, como é bem característico do arcadismo, né, que vai ter essa característica do bucolismo, né, de falar da vida simples, da vida do campo, né. Veja que a natureza está muito presente aqui nesse texto, né, representado por palavras como prado, natureza, fonte, vale, monte, assim por diante, certo? O enunciado da questão diz assim: no soneto de Cláudio Manuel da Costa, também é uma questão do Enem, né? Deixa eu ver aqui. Sim, Enem de 2016, já para vocês irem pegando aí o gosto, né, pelas questões do Enem e aprendendo como responder essas questões, né? No soneto de Cláudio Manuel da Costa, a contemplação da paisagem, característica maior do arcadismo, permite ao eu lírico uma reflexão em que transparece uma intenção de recriar o passado por meio da paisagem? Não, não tem essa intenção aqui, né? Você vê descrevendo a paisagem, mas não é com a intenção de recriar o passado. Empatia entre os sofrimentos do eu e a agonia da terra? Sim, você vê que esse é o item correto. Ele está falando aqui um pouco dos seus sofrimentos aqui no final, né? Meus males com que tudo degenera, né? E ele compara aquela paisagem que ele não reconhece mais, né? Ele já começa assim, onde estou, né? Ele não reconhece aquele lugar. Este sítio desconheço, quem fez tão diferente, né? E aí coincide também com a agonia da terra, que vai sendo modificada pelo homem, né?
E, para finalizar, a última questão não é do Enem, mas é de uma universidade, Mackenzie, né, de uma faculdade, e também traz um texto Arcade, só que do Tomás Antônio Gonzaga, que é o outro representante muito importante do arcadismo, e diz assim: ornemos nossas testas com as flores e façamos de feno um brando leito. Prendamo-nos, Marília, em laço estreito. Gozemos do prazer de sãos amores. Aproveite-se o tempo, antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Vejam que aqui nós temos a personagem Marília, né, que sempre vai aparecer nos textos de Tomás Antônio Gonzaga, que é tida como uma camponesa, né, a quem ele declara o amor, e vejam que é um texto bem sensual, tem um pouco de sensualidade, né? Vamos gozar do prazer de amor e sãos, né? E a questão do tempo, né? Os Árcades, ao contrário dos escritores do Barroco, né? Que ficavam naquela angústia, né? Entre não saber se seguir ao homem, se seguir a Deus, né? Muito confuso. O Árcade não, o poeta Árcade, o escritor Árcade, ele já busca um equilíbrio, e busca esse equilíbrio na simplicidade e também no aproveitar a vida, porque ele não sabe o que o espera, né? Ao contrário do escritor barroco, que era muito preocupado com depois que morresse, para onde ia, se ia para o céu, se ia para o inferno, né? Aqui no arcadismo não há essa preocupação, né? Então, por isso, eles se preocupam em quê? Em aproveitar a vida ao máximo, porque a vida se esvai em um instante, né? Antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça, né? Antes que fiquemos velhos e que morramos, né? E a gente não sabe para onde a gente vai, no caso aqui. Então, vamos aproveitar ao máximo, carpe diem, aproveitar o dia, né? E é isso que fala esse trechinho aqui do texto do Tomás Antônio Gonzaga. Aí o enunciado diz assim: nos versos acima, nomeia-se diretamente a figura ironizada pelo eu lírico, a mulher a quem se poderiam fazer convites amorosos mais ousados. Não, ele não está ironizando aqui a mulher, essa questão assim. Tá pedindo que aproveitem, né? Aproveitem a vida, que namorem, que, enfim. O eu lírico, ao lamentar as transformações notadas em seu corpo e alma pela passagem do tempo, revela-se amoroso homem de meia idade. Não dá pra gente saber a idade do eu lírico, né? Da voz que fala aqui no poema, só por esse trechinho, né? Que retomam tema e estrutura de uma canção de amigo. Canção de amigo era um dos textos lá do trovadorismo, né? Que aconteceu lá na Europa, né? Aqui a gente não chegou a ter o trovadorismo, né? A literatura trovadoresca, mas alguns textos poderiam carregar alguma característica dessa literatura, né? Mas não é o caso desse texto aqui. A canção, o que esse texto tem de canção de amigo pode ser só a questão de falar de um amor entre pessoas simples, né? Que era o que a canção de amigo, né? Tematizava. Na época a gente tinha canção de amor, canção de amigo, canção de escárnio, canção de maldizer. E a canção de amigo não era de amigo, mas era sim de namorados, né? Talvez só esse ponto se assemelhe a esse trechinho aqui do Tomás Antônio Gonzaga, mas não está retomando nem a estrutura e nem o tema da canção de amigo, não, certo? Eu marquei foi essa aqui, mas não é não, viu, gente? Ó, a natureza é o espaço onde o amado se sente à vontade para expressar diretamente à amada suas inclinações sensuais. É essa aqui, certo? Essa é a alternativa correta. A gente vê muito de sensualidade, né? De concretização do amor, de aproveitar o tempo, de aproveitar o dia, né? Que eram as características importantes, né, do arcadismo, que nós podemos ver nesse texto do Tomás Antônio Gonzaga.
E é isso, pessoal. Olha só, estavam bem fáceis as questões, né? Viram aí 5 questõezinhas bem bacanas. Vocês viram aí que estava facílimo, hein? Esse exercício, né? Mas, de qualquer forma, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar comigo no WhatsApp, né? Que eu respondo se ainda tiver restado alguma dúvida. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido muito e a gente se vê na próxima aula. Até lá!